Então, assim, o que são essas formas farmacêuticas, certo? Formas farmacêuticas é a mesma coisa de formas de apresentação dos medicamentos, tá bom? Quando eu falo forma farmacêutica, forma de apresentação dos medicamentos. Então, as formas farmacêuticas, elas são as diferentes formas físicas que os medicamentos, eles podem ser apresentados para possibilitar o seu uso pelo paciente. Então, as formas farmacêuticas, ela é o estado final que as substâncias ativas, né, as substâncias dos medicamentos, elas apresentam depois de serem submetidas a operações farmacêuticas necessárias. Então, são várias substâncias que são submetidas a operações farmacêuticas, né, no laboratório, nas indústrias, até chegar no consumidor final, que somos nós, que são os pacientes. Então, forma farmacêutica, estado final, certo? Do medicamento. Então, e a fim de facilitar a sua administração e obter o maior efeito terapêutico. Então, o objetivo das formas farmacêuticas é facilitar a administração, né, pelo paciente, por nós, né, e o maior efeito terapêutico possível de cada forma farmacêutica. A gente vai ver, não vai ver todos, mas vamos ver as principais formas farmacêuticas, né, as mais usadas por nós, as mais usadas no nosso dia a dia, certo? Então, sempre lembrando que o foco é o paciente. Né? Todos os tipos de formas farmacêuticas que foram criadas, que foram desenvolvidas, foi pensando, né, no bem-estar da administração do paciente, né? Então, elas foram desenvolvidas, né, todas as formas farmacêuticas, comprimidos, gotas, certo? Dragas, cápsulas, todas elas foram desenvolvidas para facilitar a administração de medicamentos a pacientes de faixas etárias diferentes, né? Faixas etárias diferentes, idades diferentes, ou então em condições especiais, né? E para permitir seu melhor aproveitamento para uma criança, por exemplo, né? Para uma criança, o melhor é engolir gotas, melhor gotas, né? Com um pouco de água do que um comprimido. Todo mundo sabe disso. Né? Então, forma farmacêutica preferida para uma criança, gotas. Já para um paciente acamado, um paciente inconsciente, um paciente que não está comendo, que não está engolindo, que não está falando, é claro que ninguém vai colocar um comprimido na boca dele. Já para pacientes acamados, outras formas farmacêuticas. Né? Não vai ser comprimido, não vai ser gota. Então, toda vez que você falar, ouvir essa palavra, formas farmacêuticas, forma de apresentação do medicamento, você vai lembrar disso. Né? É a forma física do medicamento, da apresentação do medicamento que chega até o paciente, que chega ao consumidor. E o objetivo sempre é facilitar a administração pelo paciente, né? Então, como eu já falei, né? Porque existem as diferentes formas farmacêuticas, diferentes, várias formas farmacêuticas, para facilitar a administração, garantir a precisão da dose, uma dose precisa, uma dose segura, aquela determinada miligrama que o prescritor, que o médico prescrever, proteger a substância durante o percurso pelo organismo, essa questão aqui do percurso pelo organismo, a gente viu na aula passada, do domingo de manhã, quem perdeu sabe, né, sobre essa questão do percurso do medicamento no organismo, o caminho do medicamento pelo organismo, a gente falou na aula passada, e quem perdeu a aula passada, gente, que foi de manhã, não deu para gravar, certo? Mas aí vocês vão no YouTube, vocês procuram vídeos sobre a farmacocinética, a farmacodinâmica, é importante vocês terem esse conhecimento, né? Como futuros técnicos de enfermagem, é importante vocês terem esse conhecimento da farmacodinâmica e farmacocinética, tá bom? Então, formas farmacêuticas, proteger a substância durante o percurso pelo organismo, garantir a presença no local de ação, certo? Ela ajuda nisso, garantir a presença no local de ação, porque cada medicamento tem o seu local de ação, certo? Eles têm o local de ação deles. E as formas farmacêuticas, eles contribuem para isso, contribuem para que aquele determinado medicamento chegue no seu local de ação. E também para facilitar a ingestão da substância ativa, como eu já falei. Ó, quando a gente fala em substância ativa, certo? Substância ativa, princípio ativo, substância química, eu estou falando daquela substância do medicamento, certo? Substância ativa está se referindo à substância que está no medicamento. Então, as formas farmacêuticas, elas facilitam também
a questão da ingestão, né? Até agora tudo bem, gente? Vocês estão entendendo? Sim. Se eu estiver falando rápido, certo? Alguma coisa que vocês não entenderam, vocês podem perguntar, viu? Vocês podem perguntar. Não tem problema. Agora tá tudo bem. Certo. Então, assim, como eu já falei, né? Formas farmacêuticas de estado físico no qual se apresenta o medicamento. Vocês podem perceber que eu sempre gosto de ficar repetindo o conceito para fixar, né? Porque quanto mais a gente repete, certo? Um determinado conceito, mais a gente fixa na memória da gente. Então, formas farmacêuticas é o estado físico no qual se apresenta o medicamento. O objetivo da diferença farmacêutica é facilitar a administração, a absorção, que a gente falou na aula passada sobre o que é absorção, certo? Eu não vou explicar de novo o que é absorção, porque a gente já falou na semana passada. Facilitar o fracionamento, a posologia, né? A conservação também do medicamento, viu? As formas farmacêuticas contribuem para a conservação daquele medicamento. Então, são as formas físicas de apresentação do medicamento e elas podem ser classificadas em, vamos dizer, a classificação das formas farmacêuticas, né? Classificação das formas farmacêuticas. Elas podem ser classificadas em sólidas, líquidas, certo? Semissólidas e gasosas. Essas são as mais comuns, tá bom, gente? Sólidas, líquidas, semissólidas e gasosas. Quais são as formas sólidas? Certo? Os exemplos podem ser pós, né, granulados, comprimidos, drágeas, cápsulas, supositórios e ovos. A gente vai ver os exemplos, certo? Como eu falei, dos mais comuns, que a gente não tem como ver todos, né? Mas vamos ver os mais comuns, né, que a gente usa no dia a dia, os que são mais usados também nos hospitais, certo? Então, nós vamos começar sobre as formas sólidas, que são esses exemplos aí que vocês estão vendo na tela. Pós-granulados, comprimidos, drágeas, cápsulas, supositórios e ovos. Começando aqui dos comprimidos, né? Os comprimidos, ele é composto pelo quê? Pelo princípio ativo, né, que é a substância mesmo, que vai dar ação no nosso organismo, tá? Os recipientes, o que são esses recipientes? Os recipientes, como é que eu posso dizer? O recipiente, ele não dá nenhuma ação, ele vai ajudar na questão da cor do medicamento, certo? Do gosto, né? Nessa questão. Então, o comprimido é o princípio ativo mais o recipiente, que são submetidos à compressão em um molde geralmente cilíndrico, certo? Então, ele faz parte da via oral, claro, comprimido é da via oral. A gente ingere, né, pela boca, todo mundo sabe disso. E em formas farmacêuticas cilíndricas ou redondas, que resultam na compressão de um pó cristalino ou de um granulado em máquinas apropriadas. Então, gente, para fazer os comprimidos na indústria, né, existem várias máquinas, né? Eles que trabalham na parte da compressão, né, do pó, até chegar num comprimido bem bonitinho, né, que chega nas nossas mãos, que a gente vai na farmácia comercial e compra. Então, por trás disso tem todo o processo para chegar até o formato comprimido. Né? E aí existem também os comprimidos sublinguais, que esses comprimidos sublinguais, eles não são para tomar, ingerir com um copo d'água, não. Tem muita gente que chega na farmácia com a receita, certo? Na própria receita diz comprimido sublingual, mas às vezes a pessoa não entende o que é isso. Né? Às vezes a pessoa não entende. Aí a gente tem que explicar o que seria esse sublingual, como é que faz o uso, né? Que eu creio que vocês já sabem, que é aqueles que colocam debaixo da língua. Eu trouxe até um exemplo aí para vocês, que é o Toragec, né? O trometamol cetrolado de 10 miligramas, de um medicamento para dor, muito forte para dor. Tanto que na caixa só vem 10 comprimidos, que não pode ficar tomando direto também, não. Né? Então, ele é uso sublingual. Na própria embalagem diz que é uso sublingual. E sempre quando vocês vão pegar um medicamento, gente, seja lá qual for, vocês olhem na embalagem. Você tem a curiosidade de olhar na embalagem. Porque da própria embalagem já vai dizer se é uso oral, se é uso sublingual, entendeu? Se é via tópica. Na embalagem diz. Então, aí é um exemplo de medicamento comprimido sublingual, né? Assim,
Existem vários comprimidos revestidos, certo? A gente vai ver o que significa esse revestimento, o que é isso, certo? Então, comprimido revestido, né? É o comprimido que possui uma ou mais camadas finas de revestimento, normalmente poliméricas, destinadas a proteger o fármaco, olha aí, né? Comprimidos revestidos, proteger o fármaco do ar ou umidade, certo? Porque o ar, gente, e a umidade do ambiente, eles desgastam o comprimido. Então, quando eles são fabricados também com essa proteção, os comprimidos revestidos. Eu botei até aí na tela o exemplo do Glifage 500 mg, né, que é a metformina, que é para pacientes diabéticos. Os comprimidos deles são revestidos, ou seja, é um revestimento, várias camadas finas de revestimento que protege o fármaco do ar ou umidade. Para fármacos com odor e sabor desagradáveis, eles também contribuem, certo? Odor e sabor desagradável. Para melhorar a aparência dos comprimidos, ou para alguma outra propriedade que não seja a de alterar a velocidade ou extensão da liberação do princípio ativo. Então, assim, quando na caixa, certo? Você vê comprimido revestido, só assim, comprimido revestido. Então, significa dizer que é para proteger o comprimido do ar e da umidade, que é para melhorar o odor e o sabor, que é para melhorar a aparência, né, do comprimido, e também, principalmente, os comprimidos revestidos, eles não vão alterar a velocidade da absorção, da liberação da substância do medicamento. Eles não vão alterar, né? Vai permanecer a mesmo que ele foi produzido. Não altera a velocidade da liberação da substância dentro do organismo. Agora, já o comprimido revestido de liberação prolongada, ele já altera a velocidade da absorção, certo? Como vocês vão ver agora essa parte de baixo do slide. Comprimido revestido de liberação prolongada. Comprimido que possui uma ou mais camadas, do mesmo jeito da definição de cima. Comprimido que possui uma ou mais camadas finas de revestimentos. Aí, a diferença é que eles são destinados a modificar a velocidade ou extensão da liberação do princípio ativo. Nesse de cima, quando tem só comprimido revestido, ele não altera a velocidade da liberação da substância do medicamento, ele não altera. Já o comprimido de liberação prolongada, ele é destinado justamente para modificar a velocidade ou a extensão da liberação do princípio ativo. Ou seja, o que é que significa? O que é que isso significa? O que é que isso vai ajudar para a gente? Um comprimido de revestido de liberação prolongada. Eu botei outro exemplo aí, né, que é o biprofenid, o cetoprofeno, que é um medicamento para dor, anti-inflamatório, de 150 mg. Muitas vezes, né, os médicos, eles até passam para dor pós-cirúrgica, certo? Dor pós-cirúrgica. O paciente faz a cirurgia, ele fica sentindo dor durante alguns dias e o médico passa ele. E também ele tem poucos comprimidos, não é para ficar tomando direto, não. Então, os comprimidos revestidos de liberação prolongada, né? Qual é a finalidade dele? É permitir, pelo menos, uma redução da frequência de dose. O que é que significa isso? O que é isso? Redução da frequência de dose. Significa dizer que um medicamento que poderia ser de 8 a 8 horas, diminui a frequência dele. Em vez de ser 8 a 8 horas, vai ser de 12 a 12 horas. Entendeu? Essa é a finalidade dos comprimidos revestidos de liberação prolongada. Eles permitem a redução da frequência da dose, certo? Repetindo, aquele que é para ser de 8 a 8 horas, que 8 a 8 horas, vocês sabem que é 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde e à noite. Então, em vez de ser essa frequência maior, vai diminuir a frequência, vai ser de 12 a 12 horas, 2 vezes ao dia, manhã e noite. Entenderam, gente, a diferença do comprimido revestido para o comprimido revestido de liberação prolongada? Quem não entendeu, eu repito. Vocês entenderam? Porque isso aqui é importante para vocês, no dia a dia de vocês. Se alguém perguntar... Professora, reforce mais um pouquinho, reforce aí. Repete aí de novo a diferença um do outro. Vou repetir. Comprimido revestido. Quando na embalagem tiver só comprimido revestido, não tiver mais nada, tiver escrito só comprimido revestido, significa dizer que esse revestimento, ele vai proteger o comprimido do ar, ele vai proteger o comprimido da umidade,
certo? Vai melhorar o odor e o sabor desagradável do comprimido, vai melhorar a aparência do comprimido. Só que não vai alterar a velocidade, certo? Da liberação do medicamento dentro do nosso organismo, certo? Ele não vai mexer com a velocidade da ação do medicamento, não vai alterar. E já no comprimido de revestido de liberação prolongada, ele tem todas as características de cima, a mesma coisa. É a mesma coisa. O que vai mudar é que os comprimidos de liberação prolongada, eles alteram a velocidade da liberação das substâncias do medicamento dentro de nós. Eles vão alterar a velocidade. Né? O medicamento que era para ser tomado de 8 a 8 horas vai diminuir. Em vez de ser 8 a 8 horas, vai ser de 12 a 12 horas. Diminui a frequência da dose, certo? Essa é a diferença. E aí existe também, gente, os comprimidos revestidos de liberação retardada, certo? Olha só, o mesmo medicamento, mas comprimido de liberação diferente. Nesse daqui embaixo, é o biprofenid, cetoprofeno, 150 miligramas, comprimido revestido de liberação prolongada. E esse daqui também é o biprofenid, cetoprofeno, que também é para dor, mesma substância, ó, cetoprofeno. Então, é 100 miligramas, só que aqui o comprimido é revestido de liberação retardada, entendeu? Então, vamos ver qual a diferença, certo? O conceito é parecido com o outro, certo? Tem as camadas finas de proteção, certo? E modifica também a velocidade da liberação da substância. Só o que vai acontecer com esse daqui de liberação retardada? As preparações gastroresistentes, certo? Elas são consideradas formas de liberação retardada porque são destinadas a resistir ao fluido gástrico do estômago. Esses medicamentos aqui, eles resistem à acidez do estômago. Eles resistem, certo? E são liberados até o intestino onde vai ser absorvido. Tá entendendo? Então, eles resistem com maior facilidade. Os comprimidos revestidos de liberação retardada, a diferença deles é porque eles resistem ao fluido gástrico do estômago. E o princípio ativo ele vai ser liberado até o fluido intestinal, onde vai ser absorvido, depois vai para a corrente sanguínea e vai chegar no seu local de ação. Certo, gente? E aqui é outros exemplos de comprimidos revestidos de liberação retardada, o Voltaren, diclofenato, ele também é para dor, anti-inflamatório, né, o pantoprazol de 40 miligramas, está um pouquinho apagado, mas dá para enxergar. Também é comprimido revestido de liberação retardada, certo? Ou seja, esses exemplos aqui são exemplos de comprimidos, que quando eles chegarem no estômago, né, eles têm uma proteção maior, né, eles vão resistir à acidez do estômago, como é que está dizendo. Professora. Oi. Essa liberação retardada quer dizer que ele age mais lento ou mais rápido? Como é que é? A retardada? Isso. Ó, quando fala retardado, não significa dizer que vai ser uma ação lenta, não, certo? É simplesmente porque a substância, ele vai demorar mais tempo no nosso organismo. Em vez de ele se degradar muito rápido no estômago, não vai acontecer isso, certo? Não vai. Ele vai passar um tempo maior no nosso organismo, né? Então, a ação dele não vai ser retardada, entendeu? A ação dele não vai ser diminuída, certo? Isso é Entendi. Isso é bom para o comprimido, certo, gente. Entendi. Se ele foi fabricado desse jeito, com essa finalidade, isso sempre vai ser bom, a ação dele sempre vai ser eficaz para nós. Né? Se ele foi feito na indústria com essa finalidade, significa dizer que é para ser, né, com um objetivo eficaz para nós seres humanos. Ele não foi feito à toa, não foi produzido à toa, foi por uma finalidade. Então, aqui, outra forma farmacêutica, certo? Nós temos aqui as drágeas e as cápsulas. Nós vamos falar um pouco de cada uma delas, certo? Então, as drágeas, né? Elas são comprimidos revestidos, só que, assim, são comprimidos revestidos, mas a drágia é um tipo de forma farmacêutica, certo? São consideradas comprimidos, mas a gente chama de drágeas. Então, elas são revestidas, certo?
por uma camada de substância açucarada com ou sem principais formas farmacêuticas, corante, né? Com ou sem corante. Corante é o que dá a cor, né? A cor do comprimido, certo? Não vai fazer nenhuma ação, não, é apenas somente a cor. Então, a utilidade das dragas é evitar a desagregação, proteção, mascarar propriedades organolépticas. Propriedades organolépticas, gente, tem a ver com a questão de gosto, gostos ruins, certo? Então, ela também é via oral, e atenção, elas não podem ser partidas, gente. Dragas não podem ser partidas. Então, as dragas, elas são revestidas com camadas, né? E essas camadas delas, elas melhoram a deglutição. Ou seja, o que é isso? Deglutição? É engolir, certo? Engolir as dragas, engolir os comprimidos. Elas têm essas camadas que elas melhoram. Por exemplo, eu tenho dificuldade de engolir comprimido. Paracetamol, ibuprofeno, que é esse comprimido grande, é 2 copos de água para poder engolir, porque, coisa... O gosto também eu não gosto. Dado o comprimido de pirona, eu não gosto. Dá vontade de vomitar. Então, quando for tomar comprimido, eu prefiro dragas ou cápsula. Jaiane. Não sei vocês. Então, assim, as dragas, elas melhoram a deglutição, a aparência física, certo? A aparência física e mascaram o sabor de medicamento. Toda dragem, se você for tomar uma dragem, esse daqui é o exemplo da dragem, a Neosaldina, certo? Do lado esquerdo do slide. Oi. Entendi, pergunta. Como está dizendo o slide, comprimidos revestidos com uma camada protetora para potencializar a absorção, viu? Então, as dragas, até essa camada, elas melhoram a absorção, certo? Melhoram a absorção dela, facilitam. E já as cápsulas aqui do lado direito, que eu botei o exemplo aqui do Buscofen e do Advil, certo? O Buscofen e o Advil, gente, não sei se vocês sabem, mas eles são as mesmas substâncias ativas, certo? A mesma, só muda o laboratório, só muda a marca. A gente vai ver essa questão de laboratório e marca na aula de tarde, hoje à tarde, certo? Sobre a questão de similar, referência e genérico. O Buscofen e o Advil é o mesmo ibuprofeno de 400 miligramas. O pessoal vai na farmácia e compra muito para cólica, né? Para cólicas menstruais, muito usado para cólica. Então, aqui nós temos exemplo de cápsulas, né? O que são as cápsulas? São os medicamentos em pó, grânulos ou líquidos envolvidos em gelatina solúvel, que deve ser dissolvido no intestino, certo? É dissolvido no intestino. Então, o uso dela é via oral e também não pode ser abertas. Se for aberta, só se o médico, né, se o médico dizer, se o médico, o prescritor, ele aconselhar se pode abrir ou não, né? Então, as cápsulas, né, vocês sabem que existem as cápsulas duras e as cápsulas moles. O exemplo aí do slide, eu botei só cápsula mole, esqueci de colocar a cápsula dura, gente. Mas a cápsula dura vocês conhecem, é a amoxicilina, é a tetraciclina, certo? E já a cápsula mole, esses daí, gelatinosos. A cápsula mole, dentro dela tem um líquido, é gelatinoso. Outro exemplo é a simeticona. Existe a simeticona em cápsula, ela também é um líquidozinho, é uma cápsula gelatinosa. E já as cápsulas duras, dentro dela existe os pó, os grânulos, que é nessas cápsulas duras que mais o pessoal tem o costume popular de abrir e colocar em ferimento. Outro costume popular que os clientes vão na farmácia comercial é comprar tetraciclina para gogo de galinha. Eles pegam, tiram o pó, acho que misturam com a água e tacam no bico da galinha. É gogo de galinha que eles falam. Então, apenas um exemplo, tá bom? Então, continuando, sobre a questão dos supositórios, né? Os supositórios, eles são forma alongado, sendo sua base de glicerina, gelatina ou manteiga de cacau, né? Os supositórios. Eles são formas farmacêuticas de consistência firme, são firmes, certo? De vários tamanhos, não são tamanhos só não, são vários. E formatos adaptados para introdução no orifício retal, supositório, orifício retal, do corpo humano. E ele pode conter um ou mais princípios ativos, ou seja, pode conter um ou mais substâncias dissolvidas numa base adequada. Então, o supositório não é obrigado a ter só uma substância dentro dele, não. Pode ter uma ou mais substâncias. A gente vai ver exemplos, né, de dragas de supositório nos slides, nos próximos slides, certo, gente? Ó, aí que eu botei
são exemplos de drágeas que são muito procurados no dia a dia da farmácia comercial, certo? Que é o pirídio, fenazopiridina, de 100 miligramas, que ele é um analgésico urinário, certo? Ele é muito utilizado para dor e ardor e desconforto urinário, né? Desconforto ao urinar. Eles são drágeas, com formatos de drágeas, certo? O Sinimalon, que é um medicamento que os médicos eles prescrevem para inflamação no fígado, para problema no fígado, eles também são em formatos de drágeas. O Citoneurin, certo? Também são hidrágeas, que é um medicamento que ele tem vitaminas, né,